Olá, bom dia a todas e a todos os membros da banca. Com imensa satisfação que eu venho aqui discorrer sobre um tema que me é muito caro, que é muito importante para a minha formação enquanto educadora. Eu sou especialista em educação infantil, discuto sobre a ludicidade e discuto sobre essa formação de professores baseado numa ludicidade, baseado num bem-estar e num equilíbrio de emoções, de saberes sensíveis entre o professor, e a sua relação e prática em sala de aula, e essa criança e esse aluno. Então, eu fiquei muito feliz no sorteio, com o sorteio do ponto, e entendo que essa articulação é extremamente necessária. A gente precisa pensar e a gente precisa entender que essa articulação beneficia não só as crianças, mas beneficia também uma formação humana, uma formação de sujeitos. E quando a gente pensa sobre infância, a gente pensa pelo senso comum, nesse vir a ser. Mas a gente precisa entender que as crianças é um ser hoje, é um ser do agora, é um ser agora que ele precisa ser respeitado em seus direitos e precisa ser respeitado enquanto sujeito, esse sujeito de direitos. Então, com o tema infâncias, educação infantil e cidade, uma articulação necessária, eu começo essa reflexão tão importante para que a gente possa entender como se dá. Inicialmente é necessário a gente fazer algumas reflexões, que eu venho chamando de reflexões iniciais, até porque aqui nesta sala, enquanto alunos, enquanto pesquisadores, a gente já tem todo esse histórico, essa base consolidada, teórica, formada sobre esse conceito de infâncias, e atualmente a gente traz essa diversidade, então a gente pluraliza esse conceito, não mais infância, mas infâncias, por entender essa diversidade, essa pluralidade, essa heterogeneidade. Mas eu não podia me furtar de iniciar falando que as infâncias traz essa categoria histórica. As crianças não se distinguiam claramente dos adultos, eram entendidas como algo comum, como algo que não tinha uma separação, e partilhavam dessas mesmas atividades e rotinas. Com o advento das ciências, com o advento desse entendimento, biológico, psicológico, sociológico, extremamente importante, para que a gente pudesse entender essa classificação, quem são essas crianças, como elas pensam, como elas aprendem. A gente consegue, a sociedade consegue fazer essa, não diria uma separação, mas eu diria um entendimento. Atualmente a gente tem um conceito extremamente heterogêneo, plural, diverso. A gente entende que as crianças existiam sempre, elas sempre existiram como ser humano, existiram como pessoas, e a infância hoje entendemos essa construção social, que se constrói como um conjunto de representações sociais, ao qual se estruturam dispositivos de socialização e controle que a instituíram como uma categoria própria, baseado nos estudos de Sarmento e Pinto. Essa categoria social que hoje possui uma legislação que rege, possui uma ciência que ampara as crianças, que ampara essa categoria social que chamamos de infâncias. Bom, e aí a gente entende que a infância tem uma duração bastante variável, em distintas sociedades. Não é fácil a gente ficar aqui teorizando, a gente ficar tentando essa classificação, sem considerar esses contextos estruturais. O que a gente chama de contextos estruturais? São esses contextos que estruturam essa sociedade. E aí eu trago também um pouco para a gente poder discutir sobre o tempo, sobre esse tempo cronológico, sobre esse tempo social, sobre esse tempo econômico. Como é que essas crianças em determinadas sociedades, elas convivem ou elas sobrevivem? Se a gente for pensar, crianças refugiadas, crianças das classes populares, crianças que hoje têm sua mobilidade cerceada pela violência, pelo tráfico, a gente entende que essas questões estruturais, esses contextos são muito mais complexos, do que a gente pode até cogitar. Bom, as crianças ocupam esse lugar social, A infância ela é demarcada por diversas e diferentes variações sociais. E aí a gente pode destacar
variações geográficas, culturais, econômicas, territoriais e políticas. Essas classificações, né, esse espaço-tempo, essas variações sociais são extremamente importantes para que a gente possa entender essa diversidade sobre essas infâncias, né, sobre esse movimento, sobre esses sujeitos de direitos que às vezes têm os seus direitos negados. A gente também não pode se furtar sobre falar sobre a infância e essa legislação, né? Nem sempre foi assim. As crianças, elas possuíam, claro, no entendimento, a gente possuía entendimento sobre elas, mas elas ainda não estavam legitimadas. Essa legitimação consegue aparecer perante a sociedade a partir de 1959, com a Declaração do Direito da Infância, iniciando-se esse processo de constituição dessa criança concebida como um sujeito de direito, um sujeito que ele precisa ser respeitado na sua condição de ser social, na sua condição de ser sujeito atuante nessa sociedade e que precisa ser protegido e que precisa ser, eu poderia dizer, protegido mesmo pelo Estado, né? E esses direitos são aprofundados com a Convenção do Direito das Crianças, que se dá em 1989. Então, a gente tem aí uma lacuna, né, de praticamente 30 anos, para que a gente possa efetivamente reconhecer esses sujeitos. Bom, essa Declaração dos Direitos da Infância, né, que é ratificada por essa Convenção dos Direitos da Criança, considera a criança como um todo, né, que é todo ser humano que é menor de 18 anos, salvo os termos da lei que lhe for aplicável até atingir a maioridade mais cedo, né? Então, salvo alguns casos, as crianças são consideradas até os 18 anos. No Brasil, a gente tem um marco muito importante e muito essencial para essa legitimação dos direitos das crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, onde instituiu-se que a infância dura até os 12 anos, ou seja, desde o nascimento até os 12 anos. É um período que pode ser prolongado também, né? Eu entendo que nada é demarcado, menos para a legislação. E a gente não está falando sobre fatores biológicos, condições sociais, econômicas, a gente está falando sobre essa legislação, que é extremamente importante. No entanto, no Brasil a gente não pode, e a gente ainda está longe de conseguir que esses direitos se efetivem, basicamente, mas a gente, enquanto educador, e aí eu entendo que o papel da gente é extremamente importante, né, enquanto pesquisadores da área da infância, enquanto educadores, para que a gente possa fazer valer esse direito. E aí, pretensiosamente, a gente sempre fala, a gente precisa dar voz às crianças. Ué, as crianças não têm voz? A gente precisa legitimar que elas falem, a gente precisa oportunizar que essas crianças tenham as suas vozes ouvidas, porque elas falam. Agora a gente precisa, enquanto sujeitos, né, enquanto adultos, a gente precisa oportunizar essa fala das crianças. Então, entendo eu que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco essencial para a legislação da infância, principalmente no nosso país. E aí eu trago um pouco sobre Gottlieb. Ele traz que a ideia de uma primeira infância não pode ser compreendida no âmbito de uma certeza biológica. E aí também a sociologia, ela não traz essa classificação, né, de primeira infância, porque entendo que é uma coisa fechada, uma coisa que é biológica, mas como uma construção cultural ocidental, cujo início e término variam em diferentes grupos sociais, com certeza. Se aqui a gente está falando sobre infâncias, se aqui a gente está falando sobre essa pluralidade e essa diversidade, com certeza a gente entende que essa demarcação cronológica, essa demarcação biológica e essas demarcações culturais, elas são extremamente variadas, né? O Ocidente, o Oriente, o Brasil, enfim. A gente pode entender também que há uma análise social, né, histórica e culturalmente construída a partir dessas políticas públicas. Quais são as políticas públicas destinadas a essa infância? Quais são as políticas públicas que nós, educadores, precisamos conhecer para que a gente possa
levar para os nossos alunos, né, nossos alunos em processo de formação, levar para os nossos alunos enquanto legítimos, para que a gente possa fazer de uma educação algo libertador, algo que vá empoderar os sujeitos na sua essência, né, na sua essência mais profunda. Então, essa reflexão que a gente traz para que os nossos alunos possam pensar é extremamente importante para a formação de futuros educadores ou de atuais educadores, porque eu entendo também que os alunos já estão nessa atuação. E aí eu trago também que essa infância é uma construção processual, né? Ela é socialmente construída, e aí a gente já discorreu sobre isso, com certeza, né? As crianças, elas são atores sociais. E aí quando eu trago que as crianças são atores sociais, eu também estou trazendo que essas crianças, elas precisam atuar nessa sociedade. Embora a gente, enquanto adultos, a gente não legitime a atuação dessas crianças aprisionando seus corpos, aprisionando sua imaginação, aprisionando sua legitimidade de ir e vir, né? Mas elas atuam, as crianças produzem cultura, as crianças são produtoras de saberes. Produzir saberes a partir dessa infância, a partir dessas crianças, me traz um recorte muito importante sobre o brincar. Então, quando a gente fala sobre essa criança produtora de saberes, a criança produz saberes quando ela se envolve numa sociedade, quando ela ressignifica esse conhecimento trazido pelos adultos, quando ela expõe a sua forma de atuar no mundo, né? E atuando no mundo, a criança brinca, a criança transforma o possível em impossível, né? O concreto no imaginário. A infância é uma categoria histórico-social, né, que foi conquistada a partir desse entendimento sobre quem são essas crianças, pela legislação, né, pelo advento das ciências, e entendo eu que a educação é um elemento essencial na definição dessas infâncias. Embora a gente venha discutindo uma educação de qualidade no país, a gente ainda não consegue, né, fazer essa transformação. Salvo algumas localidades, salvo algumas instituições, mas a gente ainda não tem uma unicidade, né? A gente ainda não tem uma unificação dessa qualidade. Vou fazer o recorte da educação infantil porque é o nosso tema de hoje, mas na educação como um todo. A educação, ela precisa ser um elemento de emancipação dos sujeitos. E aí eu também trago Paulo Freire, né, para as nossas crianças, para essa educação infantil. Essa educação, ela precisa ser libertada, ela precisa trazer essa liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de atuar nesse processo de reconhecimento social. A criança é um ser humano no estágio inicial da vida, em termos biológicos, psicológicos, sociais, ocupando transitoriamente esse espaço. A criança é um agente completo, né? E aí esse agente é porque ela agencia, porque ela atua, porque ela é um sujeito do hoje. Ela é um ator social pensante que expressa essa cultura, que interage em si e com o meio que a cerca, né? Então, quando a gente entende que essas crianças, elas são atuantes nesse meio, que elas são sujeitos produtores de cultura, sujeitos produtores de saberes, a gente consegue legitimar essa atuação da criança na sociedade. A gente consegue perceber que essa criança ela precisa ser vista do ponto legal, né? E aí a gente está falando de Brasil, o Brasil como um todo. Essa criança, ela precisa ser vista como um sujeito de atuação e ela precisa ser ouvida também. Bom, e aí eu trago esses slides para que a gente possa fazer uma reflexão visual, né? Reafirmando essa condição dessa pluralidade, dessa diversidade, dessa heterogeneidade, né? Cada criança no seu tempo, no seu território, na sua localidade, na sua forma de brincar, na sua forma de agir e pensar o mundo, né? Ou essa criança a partir dessa negação dos seus direitos. Crianças diversas, crianças plurais, que não têm os seus direitos garantidos. Infelizmente, em determinados países, e aí a gente vê crianças do mundo afora que ainda não têm os seus direitos à moradia, à saúde, à educação, ao lazer, ao afeto,
garantidos, embora estejam na legislação, mas eles ainda não são garantidos. Bom, para falar sobre a educação infantil, a gente precisa falar sobre infância, E para falar sobre infância, a gente traz também essa reflexão sobre essa educação infantil. A gente entende que a educação infantil, ela parte, desde o nascimento, está na Constituição Federal Brasileira, que desde o nascimento todas as crianças têm o direito à educação, uma educação de qualidade, uma educação acessível, uma educação pública, uma educação garantida pelo Estado. E aí o desenvolvimento das ciências também contribuiu com as teorias sobre o desenvolvimento das crianças a partir desse processo educativo. E a gente está falando de uma educação infantil basicamente recente no nosso país. Se a gente for pensar que a educação infantil ela adquire esse movimento, desse educar o ser recente. Ele sai dessa condição assistencialista, pelo menos na legislação. E aí a gente não traz um todo, a gente traz o que está escrito, o que a gente acredita enquanto educadores, enquanto professores. Essa educação que precisa formar, que precisa educar os sujeitos de conhecimento, esses sujeitos que produzem cultura, que atuam na sociedade, esses sujeitos que têm voz, esses sujeitos que precisam ter legitimado essa condição de falar o que pensa, o que sente. A educação infantil também traz o reconhecimento de uma especificidade. Então, as crianças da educação infantil, elas têm toda um repertório para que possa ser respeitado. Não é trazer letras, números, aligerar esse conhecimento sistematizado, esse conhecimento que visa essa pré-alfabetização, mas é entender que essas crianças possuem especificidade. A educação ela precisa ser democrática e a participação das crianças nas práticas pedagógicas da educação infantil compreende as crianças como atores sociais de corpo inteiro. E aí Ferreira nos traz isso. E quando a gente pensa nessa criança de corpo inteiro, a gente pensa que é uma criança que a gente não pode deslocar a cabeça do corpo. A educação infantil é essa unicidade, é esse equilíbrio, esses saberes que a criança já traz, esse processo de interação, essa cultura de pares, que Corsaro traz para a gente, essa atuação da criança na sociedade. Bom, a maneira como nós interagimos com as crianças é extremamente importante e o tipo de ambiente que criamos para elas. Então, nós, enquanto educadores, temos a obrigação de criar ambientes e criar espaços favoráveis ao crescimento intelectual, psicológico, biológico, afetivo, vinculativo para essas crianças. E tudo isso está muito ligado ao que pensamos enquanto educadores. Quais são as concepções que nós trazemos? Quais são as ideias? Quais são essas estruturas sociais, esses padrões comportamentais que nos moldaram na nossa infância, na nossa formação? E aí Malaguzzi traz isso, para que a gente possa refletir, moldar as nossas concepções de crianças e infâncias. E enquanto educadores, a gente entende que a gente não se forma apenas na academia, a gente também se forma na academia. Mas quando a gente entra na universidade, a gente já traz as nossas concepções, a gente já traz as nossas crenças, que podem ser revistas, que podem ser revisitadas. Então é importante que a gente, enquanto professores, tenha essa teoria muito alicerçada com essa prática. E aí eu diria essa prática social, que faz com que a gente intervenha para que a gente possa, eu não diria mudar, mas que a gente possa transformar essa situação. A gente tem a obrigação, enquanto sujeitos da educação, enquanto sujeitos atuantes da educação, transformar essa condição que está posta. Bom, e aí eu queria trazer também uma reflexão sobre os espaços da educação infantil. Esses espaços que eles não são neutros, em nenhum momento a gente seria ingênuo a pensar sobre isso. Então esses espaços eles não são neutros. O espaço é um ato político também. Se a gente for pensar a disposição das cadeiras, a disposição dos mobiliários, a disposição dos seres humanos
os espaços limitadores das crianças, para onde essas crianças vão, de onde essas crianças vêm. Esses espaços que provocam sensações, experiências e vivências. E é por isso que a gente, enquanto educador, a gente precisa estar extremamente antenados, extremamente reafirmados com o nosso arcabouço teórico, com essa abordagem teórica que a gente sustenta. Entendendo que essas sensações, essas experiências e vivências são extremamente importantes para a construção desse sujeito, para a construção do conhecimento desse sujeito. E que essa informação precisa ser absorvida, apreendida e transformada nesse conhecimento. Então, quando a gente fala sobre os espaços da educação infantil, a gente tem um compromisso ético e a gente tem um compromisso profissional de fazer desses espaços espaços de educação, espaços de aprendizagens e espaços de conhecimento. Né? E aí essas aprendizagens, eu entendo que são essas aprendizagens de uma maneira integral. A criança da educação infantil não pode ser separada como um bloco e virar apenas alunos, porque esse entendimento de aluno é aquele ser passivo que apenas ouve, né, que apenas concebe e recebe as informações. E aí, quando a gente pensa essa educação infantil com crianças, a gente pensa essa educação infantil recheada de oportunidades. Essa oportunidade de sistematizar conhecimento, sim, mas essa oportunidade de trazer aprendizagens, elaborar as linguagens, firmar e reafirmar essa cognição, trazer motricidade, afetividade. Então, as crianças precisam estar atuantes, estar libertas. Nesse corpo a gente precisa desaprisionar. Então, essa educação infantil que a gente ainda aprisiona, a gente precisa rever enquanto educadores. Bom, a criança e a educação infantil se dá a partir da participação das crianças, que é realizada por diferentes oportunidades. O seu corpo exerce um importante papel. Né? Então, a educação infantil, se a gente for pensar que ela é específica, né? A gente já veio nos slides anteriores, ela traz essa especificidade porque é na educação infantil que os movimentos, os gestos, as expressões, elas são refinadas. As crianças, elas falam com o corpo, elas falam com essa expressão visual, né? E nessa educação infantil que se dá a cultura de pares, que Corsaro traz para a gente, que é essa atividade, que é essa informação, que é esse refinamento dessa informação a partir dessa relação, né, a partir dessa interação da criança com o meio, com essa sociedade e com seus pares. E aí esses espaços e ambientes de aprendizagem são extremamente importantes, e eu diria assim que o ambiente e o espaço é um ato político, é o que nos identifica enquanto educadores, as disposições desses mobiliários, os nossos conceitos, as nossas concepções, o currículo da educação infantil. Né? Então, é o currículo da educação infantil que diz muito sobre esses ambientes. A educação infantil, penso eu, que como espaços públicos, são espaços públicos de educação, porque traz uma pluralidade de conflitos, uma pluralidade de interações, de diversidade, de heterogeneidade, oferecendo situações diversas para as crianças, nas quais elas precisam negociar, nas quais elas precisam compartilhar, resolver, e esse compartilhamento desse espaço, tempos e materiais, com outras crianças e com outros adultos. Então, a educação infantil é um espaço para que essa reelaboração social aconteça. A criança sai da sua casa e adentra um espaço novo, um espaço onde ela vai ter que dividir, ela vai ter que compartilhar. E esse exercício de interação, negociação e atividades comuns que as crianças vão criando esse aporte social, emocional e afetivo. Não há educação infantil, não há aprendizagem sem vinculação, não há aprendizagem sem esses fatores primordiais. A criança precisa desejar estar no lugar, a criança precisa interagir com esse lugar, a criança precisa estar nesse movimento, né, de praxis, de ação, reflexão e de ação. E é nesse contexto que se dá as aprendizagens.
Bom, e aí também cabe a gente falar um pouco sobre essa formação de professores. A gente não entende uma infância com bases solidificadas. A gente não entende uma educação infantil de qualidade, pública. Não pública porque é gratuita, mas pública porque para todos, né? Para essa comunhão de todos. Se a gente não discutir a formação dos professores, né? Esses professores atuantes da educação infantil, eles precisam superar esses esquemas ritualizados. E aí, esquemas ritualizados, eu trago essas rotinas que faz com que o professor aligere o seu pensamento, né? A sua atuação, os seus conceitos. Os professores não têm tempo para essa reflexão, para revisitar os seus aportes teóricos, os seus aportes práticos. Essa prática pedagógica, ela vira um ritual, né? Essa prática pedagógica, a rotina acaba engolindo o professor e não dá tempo dessa reflexão, não dá tempo de revisitar o currículo, não dá tempo de revisitar o projeto político-pedagógico da escola, não dá tempo de revisitar quem é esse sujeito que eu estou educando, que está sobre a minha responsabilidade, sobre a minha atuação enquanto educador. Essa construção de olhares sensíveis também pode ser revista a partir de uma formação solidificada. E aí Larossa traz que a formação, ela não é formação se não nos toca, vira apenas informação. E o que a gente pretende aqui é discutir sobre essa importância da formação dos professores, e não apenas essa informação, porque se assim for, será apenas informação e não uma formação. Então, Larossa traz que essa formação precisa tocar, precisa desestruturar esses sujeitos, né? Precisa fazer com que eles reflitam qual é a minha atuação, qual é a prática que eu estou trazendo para a sala de aula. E aí Veiga traz uma reflexão muito importante, né? Ela faz essa separação entre a prática pedagógica repetitiva, aquela que os professores apenas repetem, apenas colocam dentro da sala de aula, e essa prática reflexiva, aquela que eles refletem no processo. A reflexão, quando a gente pensa, não é um momento, a gente vai parar e vai refletir, a gente reflete na prática, a gente reflete diariamente. E esse aprofundamento dos aportes teóricos, né? A gente não entende um professor que não estude, um professor que não leia, um professor que não esteja revisitando os teóricos e que não faça esse equilíbrio entre a prática e as teorias. E aí uma formação pautada na ludicidade é uma formação que pensa não só do professor, não só nos alunos, mas no conjunto da escola, né? E aí a gente vai pensar, qual é o conceito de ludicidade? Ludicidade é aquilo que faz com que a gente esteja imerso no processo, que nos provoca uma interesse, né? Cipriano Luquezzi traz isso pra gente. E aí é o que rege as minhas pesquisas enquanto educadora, enquanto professora de outros professores. Ludicidade é aquilo que traz a plenitude do ser. Então, uma formação pautada na ludicidade é uma formação onde o professor esteja imerso nessa formação, onde o professor esteja feliz, o professor esteja entendendo a importância dessa formação. E aí, para falar sobre ludicidade, formação de professores, eu também falo um pouco sobre o brincar na educação infantil, né? Como se dá? Quais são as experiências brincantes que as crianças têm? Será que a gente está oportunizando as crianças brincar na educação infantil? Ou a gente está aligerando esses saberes? Essas informações, né? Não são saberes, mas essas informações do mundo letrado. E aí eu falo um pouco que o brincar é um direito e uma necessidade infantil. Isso a gente não discute, os teóricos. Nós, enquanto educadores, enquanto formadores, né, de outras pessoas, no brincar moram as ações de aprendizado da vida. Brincando, as crianças exploram esse mundo, está em constante exercício nessa relação com o mundo, trabalha a comunicação, a simbolização, e essa simbolização fica nítida com essa fotografia de crianças que estão tirando uma fotografia,
né? Elas estão tirando uma foto. Esse processo de simbolização que é extremamente importante, né? Essa imersão na fantasia. Bom, a dissociação da palavra do objeto, a brincadeira de faz de conta é uma atividade séria e a gente precisa levar isso em consideração. A brincadeira desenvolve o pensamento abstrato, faz com que as crianças aprendam regras sociais, controle as vontades e aprender vira uma nova forma de desejar, né? E essa brincadeira também é importante para que essa resolução de problemas e conflitos aconteça. A gente já falou sobre infâncias, essa educação infantil, porque ela precisa estar articulada com essa cidade, né? O que a gente oferece enquanto cidade? O que a gente oferece enquanto mobilidade social? Entendo eu que as ruas é um ato de resistência, né? Na sociedade que a gente vive hoje, seja nas grandes cidades ou mesmo nos interiores do Brasil, a rua é sempre um ato de resistência. Quantas crianças que estão por aí que elas não têm o direito de ir e vir, né? Crianças negras, crianças da periferias, crianças imigrantes, crianças em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. E aí a gente precisa refletir: que rua é essa? Que cidade é essa que está sendo apresentada para as nossas crianças? Vânia Araújo, ela traz uma pesquisa muito interessante que aconteceu num bairro da cidade de Vitória do Espírito Santo, onde ela trabalha com duas crianças, né? São duas crianças sujeitos da sua pesquisa, produtores de dados, e essas crianças, como é que elas reconhecem essa rua? Como elas se sentem atraídas pelos objetos, pelos sons, pelas cores, pelos odores, né? Os veículos proporcionam que essas crianças tenham essa mobilidade, e essa pesquisa faz com que a gente entenda que esse projeto urbanístico, né, que está imposto nessas cidades brasileiras, ela segue sobrepondo esse ser, né? Ela segue sobrepondo, individualizando as pessoas que habitam nela. E é importante que a gente entenda que essa linha divisória entre o ir e vir, essas possibilidades precisam ser revistas. E aí eu trago: que relação é essa, né, entre a cidade e a rua, ou entre a cidade, e essas infâncias? Bom, uma realidade muitas vezes desigual e insustentável que precisa ser urgentemente reparada. Ela acolhe a presença das crianças nos espaços urbanos, né? Precisa acolher, e é uma forma de cuidar da infância. Precisa garantir condições de vida saudáveis, segura, e aí segura a gente reafirma esse espaço das crianças nos espaços pública, considerar a criança como parte imprescindível desse coletivo. E aí, quais são esses espaços destinados às crianças? Em nome dessa segurança, as crianças possuem uma restrição máxima desse ir e vir, esse limite da circulação, da violência, do tráfico, né? Então a gente precisa repensar as cidades como lugar de experiências. As crianças, quando vão à rua, é um espaço de aprendizagens, é um espaço de troca, é um espaço de experienciar a vida. Elas usam o corpo para poder caminhar, equilibrar-se, correr, pular, escalar, rolar. Elas aprendem a se locomover. A rua aguça também é se brincar livre. E chama as crianças a brincar livre. Onde esse brincar simplesmente acontece, né? A rua é um convite ao brincar livre. E qualquer minúsculo espaço disponível é um espaço para a criança poder brincar. Bom, a cidade das crianças, eu trago um recorte para falar um pouco sobre esse movimento, a transformação das cidades a partir do olhar da criança, né, que nela habita. Políticas públicas e urbanas têm como tarefa garantir o direito ao brincar de meninos e meninas, e aí Tanucci traz isso para a gente, né? Francesco Tanucci, um educador que tem em sua obra A Cidade das Crianças, onde ele fala sobre a importância de ouvir essas crianças. Essa escuta sensível para as nossas crianças garante uma cidade para todos. E aí ele fala que ele não preza por uma cidade infantil, uma cidade minúscula. Ele fala que ele preza para uma cidade onde todos tenham oportunidades, onde todos tenham o direito de ir e vir, onde todos tenham essa mobilidade, onde os carros não sobreponham
aos sujeitos, né, que transitam nesse espaço. Essa cidade das crianças precisam ser cidades acolhedoras. E aí, para que a gente possa refletir sobre a fala de Gelson Henrique, onde ele traz que eu quero uma cidade que garanta o nosso direito de viver. Ele é um morador da periferia do Rio de Janeiro. Será que as cidades estão garantindo o direito das crianças de viver, né? E aí a gente pensa nas crianças que têm uma identidade, crianças que têm uma formação, crianças que têm direitos, mas que não são garantidos. Bom, e aí a gente vai começar a se encaminhar para o nosso final, né? E eu trago um pouco sobre a Semana Mundial do Brincar. Eu, enquanto educadora, eu reafirmo esse direito das crianças ocuparem as cidades. Todos os anos, aqui na cidade onde eu moro, eu faço um movimento, eu faço a adesão a esse movimento, que é um movimento mundial, a Semana Mundial do Brincar, reafirmando e garantindo o direito dessas crianças brincar, nem que seja em um dia, onde as praças e onde as ruas precisam estar envolvidas, né, e mobilizadas para que essas crianças possam ser sujeitos ocupantes, sujeitos que ocupam os espaços. Então, todos os anos eu milito nessa causa da Semana Mundial do Brincar, onde as crianças precisam se ocupar as praças, as ruas, os museus, os patrimônios históricos. A gente precisa trazer a criança para esse centro da discussão. Bom, como proposta de atividade da nossa aula de hoje, eu trago uma atividade que precisa ser realizada em grupo, né? E aí eu penso dividir uma turma em 5 grupos que tem como objetivo refletir sobre os olhares que as crianças refletem sobre a cidade, rua ou bairro que os cerca. Essa atividade consiste em escolher crianças do convívio, né, parentes, vizinhos ou alunos. Após escolher essas crianças, entrar em contato com os seus responsáveis para que elas possam assinar esse termo de livre consentimento, né, autorizando as crianças a participarem da atividade. Essa atividade consiste em conversar com as crianças, explicando o que é essa atividade, fazer uma escuta sensível, o que elas pensam sobre a rua, onde elas vivem, onde elas moram, né? E após isso, essa explicação, pedir que elas fotografem com o celular, que é de fácil acesso, como é que elas veem, qual é o olhar dessas crianças perante esses espaços públicos. E as fotografias, né, a partir desse olhar das crianças, deverá ser discutida pelo grupo e apresentada em sala de aula. Essa atividade faz com que os alunos e esses futuros professores ou atuais professores, né, que estão na universidade, se coloquem como sujeitos que precisam ouvir as crianças. A gente precisa oportunizar essas crianças a falarem. A gente precisa legitimar o direito de fala das crianças. Eu trago como referências, né, referências importantes para que essa discussão acontecesse hoje. E finalizo com uma pintura num quintal, revisitando a obra de Manuel de Barros, onde Manuel nos traz que o nosso quintal é sempre maior que o mundo, né? Nosso quintal é maior que o mundo. E que nessa manhã, hoje, que essa aula, que essa reflexão, né? A gente costuma dizer que a gente não dá aula, a gente constrói aulas, que essa aula que foi construída com um tema que é muito importante, com um tema que é muito caro, falar sobre educação infantil, falar sobre infâncias, falar sobre cidades, falar sobre cidades acolhedoras, cidades que acolham as crianças. Que a gente entenda que tudo que acontece na infância é uma oportunidade da gente poder nos rever e nos visitar enquanto sujeitos, enquanto adultos. A criança não é um vir a ser, é um ser do agora. E a gente arquiva tudo de melhor ou de pior que acontece nela. Então, quero agradecer a banca e a oportunidade de poder refletir junto com vocês sobre um tema tão importante. Então, muito obrigada e um bom dia a todos.